Pessoal, tivemos recentes modificações no que tange aos acidentes de percurso, tá? Que seria o quê? Aqueles acidentes que ocorrem com o trabalhador que vai de sua casa até a empresa ou da empresa até sua casa. Tivemos modificações consideráveis nesse assunto e muito importantes. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Na data de 12 de novembro de 2019, nós tivemos a edição da MP do contrato verde e amarelo, a MP 905 de 2019. Nessa MP, dentre outras alterações, ela veio tratar sobre o acidente de percurso, desqualificando esse acidente como acidente de trabalho, passando esse acidente a ser considerado um acidente comum. Isso gerou várias consequências dentro do direito previdenciário, inclusive com uma revogação expressa de um dos seus artigos para desconsiderar esse acidente como acidente de trabalho e deixar, então, de ter os seus reflexos previdenciários. Então, o que é importante, pessoal, para vocês entenderem? Antes da edição dessa MP, o acidente de percurso era considerado acidente de trabalho. Isso trazia várias implicações no direito previdenciário. Porque, sendo um acidente de trabalho, o benefício que decorria desse acidente também era considerado um benefício acidentário e não um benefício previdenciário, um benefício comum. Então, se o obreiro, se o trabalhador saía em auxílio-doença, esse auxílio-doença era considerado um auxílio-doença acidentário. Se ele saía em aposentadoria por invalidez, essa aposentadoria por invalidez era considerada aposentadoria por invalidez acidentária. Com relação ao auxílio-doença antes da MP, considerado acidentário, não tínhamos diferença com relação ao valor do benefício, porque o coeficiente de cálculo continuava sendo o mesmo, 91%. Agora, uma diferença muito significativa com relação a esse benefício é que quando ele era considerado acidentário pelo acidente de percurso, ele gerava estabilidade de 12 meses quando o benefício de auxílio-doença era concedido por mais de 15 dias. Então, o obreiro entrou no 16º dia recebendo auxílio-doença, gerava estabilidade no emprego. Sem essa consideração de benefício acidentário, não importa o tempo de duração do benefício, ele passou a não gerar, após a edição da MP, a estabilidade no seu emprego. Então, pessoal, vocês viram que no auxílio-doença tivemos várias modificações entre esse período anterior e posterior à MP. Na aposentadoria por invalidez, isso é ainda maior. Por quê? Além da questão da estabilidade que tínhamos quando se considerava o acidente de percurso um acidente de trabalho, o valor, o cálculo, a fórmula de cálculo do benefício muda completamente por conta da reforma da Previdência. Então, a reforma, o que ela trouxe? Que os benefícios acidentários, as aposentadorias por invalidez decorrente de acidente de trabalho, tá? Elas serão calculadas no coeficiente de 100%. E as comuns, as previdenciárias, serão calculadas com o coeficiente de apenas 60%, em regra, com acréscimo de 2% a cada ano de trabalho que exceda 20%. Mas a gente sabe que a realidade das aposentadorias por invalidez concedidas são aquelas em que o obreiro não tem 20 anos de contribuição. O fato de ter considerado o acidente de percurso um acidente comum durante a vigência da MP tirou de vários segurados a possibilidade de recebimento da aposentadoria por invalidez na sua integralidade. E pior, pessoal, quando o acidente ocorrido durante a vigência da MP levava o obreiro ao óbito, o trabalhador à morte, isso trazia reflexos severos no que se refere ao valor da pensão por morte aos dependentes. Por quê?
Porque com a reforma da Previdência, também tivemos diferenciação com relação ao valor do benefício, se decorrente de acidente do trabalho ou não. Se decorrente de acidente do trabalho, a pensão por morte será calculada em cima de 100% do salário de contribuição, da média do salário de contribuição do instituidor. Se ocorrer por acidente de qualquer natureza, que era o caso durante a vigência da MP com relação aos acidentes de percurso, ou se ocorrer por morte por causas naturais, a regra é totalmente diferente. Levava-se em consideração os 60% de cota familiar mais 10% a cada dependente. Então, obviamente, havia uma diferenciação muito grande no valor do benefício, vindo a prejudicar vários dependentes que perderam os seus arrimos de família durante a vigência dessa MP. Pessoal, a notícia boa é que a MP foi revogada pelo presidente na data de 20 de abril de 2020, poucos dias atrás. E voltou, a partir dessa data, a ser como era antes, ou seja, acidente de percurso é considerado acidente de trabalho e gera estabilidade, gera o cálculo dos benefícios previdenciários por incapacidade e pensão por morte com coeficiente de 100%. Pessoal, agora, os acidentes que ocorreram, acidentes de percurso que ocorreram entre 12 de novembro a 20 de abril, eles serão regulados pelo que ditava a MP 905, tá? Ou seja, o acidente de percurso nesse período, tá? Os acidentes que ocorreram continuarão sendo considerados acidentes comuns, não serão considerados como acidentes de trabalho. Inclusive, um fato importante que a gente não falou é que nesse período as empresas ficaram desobrigadas a emitir o CAT para acidentes de percurso. E a partir de 20 de abril, passaram novamente a ter essa obrigação da emissão do CAT no caso de acidentes de percurso. Queria agradecer a sua atenção de ter assistido esse vídeo com a gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like para que o nosso vídeo possa atingir o maior número de pessoas e o maior número de pessoas poderem ter acesso a essa informação que acreditamos ser bastante importante para as pessoas, principalmente que se encontram nessa situação ou têm familiares, amigos, conhecidos que têm essa situação do acidente de trabalho decorrente de acidente de percurso. Tá certo, pessoal? Então fique ligado que semana que vem a gente volta com temas inéditos que a gente não falou até agora no canal sobre o universo previdenciário. Até lá!